Olá, olá, prezados alunos e alunas, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Sou o professor Pedro Coelho e no vídeo de hoje a gente vai falar de uma forma contextualizada com um fato ocorrido no dia de ontem relativamente à Copa do Mundo e, claro, a mais simbólica e relevante até o momento zebra ocorrida nessa Copa, com motivação e propósito dentro da esfera, notadamente de resiliência aplicável a você que está estudando para concurso público, aplicável a todos os cenários da nossa vida, mas obviamente também em relação ao concurso público. Antes da gente trazer esse olhar diferente a esse fato histórico, por assim dizer, ocorrido na data de ontem, deixe-me pedir justamente para que você deixe o joinha e se não tiver inscrito aqui no canal, se inscreve aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Lembrando que o conteúdo que a gente traz aqui para o canal é de atualização jurídica, notadamente na área criminal, trazendo dicas pertinentes à área criminal, do processo penal, do direito penal, da parte de execução penal e assim sucessivamente, e vez por outra, tratamos de temas afetos à área do concurso público, aqui já aproveitando a época do final de ano, por que não, de motivação e de reflexão, por assim dizer. Maravilha? Tranquilo? Então não esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal e vamos embora tratar desse importante tema e desse olhar, digamos assim, um pouco mais diferenciado. Se você está acompanhando direto ou indiretamente a Copa do Mundo, que está ocorrendo agora no final do ano no Catar, você muito provavelmente viu com a conclusão e a finalização do último dia de oitavas de final, ocorrida ontem, dia 6 de dezembro de 22, a classificação inusitada e inesperada da seleção de Marrocos em detrimento da seleção da Espanha. Um jogo muito disputado e que culminou no 0-0, no empate de 0-0 no tempo normal e na prorrogação, o que efetivamente conduziu para as penalidades máximas. A Espanha não converteu nenhuma das suas cobranças, ao passo que Marrocos fez o que lhe era esperado e obteve aí a histórica classificação para as quartas de final e trazendo aqui a zebra e colocando o continente africano nessa etapa mais avançada dentro da Copa do Mundo. Mas obviamente que o propósito aqui não é falar sobre Copa do Mundo, apesar de ser um assunto que me interessa por demais, futebol de maneira geral. Mas eu quero trazer rapidamente a história, não propriamente de história de vida, mas um recorte muito restrito da história desse jogador que se chama Yacine Bonu, ou que alguns estavam chamando de Bono, simplesmente, o goleiro da seleção de Marrocos. E o que é que tem a ver esse recorte específico da história desse goleiro, de 30, 31 anos, com justamente a sua realidade dentro da vida e a realidade de várias pessoas em concurso público? A questão da resiliência, a questão de que merdas acontecem, fatos inesperados acontecem, situações para as quais nós não tínhamos programado ou nos programado acontecem, ou seja, é o famoso a vida dando uma rasteira. E não é sobre inexistir rasteira no meio do caminho, porque elas ocorrerão. O fato é o que nós fazemos diante dessas situações não desejadas, porém reais e efetivamente existentes na nossa vida. Porque o que é que eu estou falando? A seleção de Marrocos estreou contra o Canadá e na segunda rodada, o jogo tão esperado como com a então favorita do grupo, a seleção belga, a seleção da Bélgica. E enfileirados os times entraram em campo, foi executado o hino nacional, anunciado aí as escalações e quando o jogo foi iniciado ou quando estava na iminência de começar, percebeu-se que o goleiro então anunciado e indicado lá durante o período do hino não estava presente e sim tinha sido escalado o então goleiro reserva. E o que é que aconteceu? O Yacine Bonu era justamente o titular. Só que tão logo concluiu o hino
de Marrocos e o hino belga, ele começou a passar mal, a se sentir tonto, a sofrer de vertigem, a ficar com calafrios e não apresentou condição de jogo. Naquele momento, disse ele em uma entrevista há alguns dias, parecia que a Copa do Mundo, o grande sonho da vida dele, aquilo pelo qual ele sempre trabalhou e ao longo dos seus mais de 20 anos dedicados profissionalmente ao esporte e futebol, tinham sido dedicados para aquele momento específico, parecia que estava fugindo, literalmente, já que é goleiro, por suas mãos. E aí bateu um desespero. Desespero esse, aqui não é parâmetro de comparação, mas semelhante a algumas situações nas quais a gente se depara, com as quais a gente se depara no estudo para concurso. Afinal, quem não tem medo ou quem não já vivenciou uma experiência de um simulado, de uma prova, e que a gente estava se sentindo preparado, se não para passar, para ter um bom desempenho, e quebra a cara. A gente estava esperando acertar entre 60%, 70%, 80% e termina acertando 40%. Eu já vi isso, ou quando a gente estava preparado para passar e acha que fez uma excelente prova, acertou 82% da prova, mas o corte, surpreendentemente, diferente do que ocorria em certames pretéritos, foi 85%. É uma decepção monstruosa. É a sensação de que retiraram o chão do lugar. É uma sensação de que aquilo não é para mim. Há uma sensação e um sentimento contrário ao senso de pertencimento. É o que eu chamo, de forma inusitada, de senso de não pertencimento ou de ausência. Aquele lugar não é para mim. Parece justamente um quadrado que quer se encaixar numa bola e parece ser impossível. É esse o sentimento que nós temos várias vezes nas nossas vidas e dentro do recorte que é peculiar ao nosso público na hora de fazer concurso ou da preparação para concurso. Muitas vezes o mundo, a vida, fatores que a gente não consegue explicar, parece militar contra os nossos interesses, parece que quer militar contra os nossos projetos. E nesse momento, o momento da rasteira, é que entra em cena não a motivação, não o objetivo, mas sim o propósito. Pode parecer papo barato de coach, mas te garanto que não é. Ou se você achar que é, paciência. O que eu quero falar é que propósito não é algo alheio, mas também não é algo que se alimenta ou vai te alimentar todos os dias. Ah, eu vou acordar e fazer isso, fazer o que eu tenho que fazer por conta do meu propósito. Não, isso é disciplina. Agora, o propósito, ele é importante justamente nos momentos em que a gente fragiliza, que a gente desacredita, justamente para recobrar tudo isso. É exatamente a gente refletir o porquê de ter conscientemente optado por renunciar temporariamente a alguns prazeres, a algumas vontades, a alguns projetos, em detrimento da escolha do processo de atingir aquilo que a gente quer atingir. Porque, doutores e doutoras, curtir, gostar, admirar o resultado final, todo mundo admira. O desafio é admirar, curtir e enfrentar o processo necessário para chegar até esse resultado. E voltando aqui ao nosso Yassin Bonu, nesse momento ele tinha a convicção de que o sonho dele tinha sido interrompido, ou porque não bloqueado na íntegra de participar dali em diante. Ele não sabia o que estava acontecendo. Veículos de imprensa irresponsavelmente ou infelizmente, eu posso falar por alguns veículos brasileiros, por completa ausência de conhecimento de quem se tratava, do profissional que era e não tiveram nem a pachorra de pesquisar, começaram a falar que era uma crise nervosa, que não era profissional, que ele não estava preparado para aquilo, mas obviamente que ele sabia que não era, ele estava preparado, apesar de ter questões psicológicas, o processo que ele sofreu ali não era necessariamente vinculado a um despreparo emocional. Submetido a vários exames, houve a felicidade de que ele não estava clinicamente com nenhum comprometimento.
E como é que ele estaria para o próximo jogo? Voltou, um jogo decisivo, e ele se ouve muito bem, não tomando nenhum gol na terceira e última rodada e obtendo a classificação em primeiro lugar na sua seleção de Marrocos. Chegou o grande dia, o dia da primeira eliminatória nas oitavas de final contra a Espanha. Eu já antecipei, foi 0-0, ele não tomou nenhum gol no tempo normal, 0-0 nos 30 minutos da prorrogação e tivemos os pênaltis. Primeiro pênalti da Espanha na trave e os dois outros, vejam só, e assim Bonu, ele logrou êxito em defender e classificar o seu país. Ele, há dois jogos antes desse momento, ele estava se questionando, ele estava com várias pessoas questionando se ele continuaria na Copa, se ele seria útil ao país, se ele realizaria o grande sonho. Quantas e quantas vezes, dentro dos nossos objetivos, nós nos questionamos, nós não duvidamos da nossa capacidade, das nossas possibilidades, fomentadas por outros, mas por nós mesmos. E assim Bono, ele nos ensina que basta, é preciso, não obstante a dificuldade, acreditar, ter resiliência. Se a vida derruba, a gente precisa se agarrar no propósito e justamente se levantar e prosseguir. Porque a gente não sabe o resultado, quando ele virá, se ele virá. Mas trabalhando com afinco, com resiliência, com determinação e ciente das razões pelas quais nós nos dispusemos a passar por todo aquele processo, tudo faz sentido, e mais do que fazer sentido, tudo, doutores e doutoras, faz com que a gente, pelo menos, se aproxime muito mais do objetivo. E foi isso que ele fez, com resiliência, com calma, com discernimento, ciente das dificuldades e da chance, da falibilidade de não dar certo, deu tudo certo e hoje ele é tido como um herói nacional. Se você já se sentiu assim, ou se você está se sentindo assim nesse final de 2022, primeira coisa que eu digo é calma. Eu não vou te dar nenhuma certeza. Eu não vou te dizer que em março você estará aprovado, que em janeiro, que em junho, mas eu posso te dar a absoluta certeza, e aqui eu não tenho margem para estar mentindo, que se você com calma retomar e buscar o seu propósito, e se esse propósito ainda fizer sentido para você, se esse propósito ainda fizer sentido para você, prossiga. Ajuste, adapte a sua realidade, as suas peculiaridades, as suas idiosincrasias, respeite os seus limites, mas siga com afinco, porque você estará muito mais próximo em atingir o seu objetivo. E aquele que tem incansavelmente a ciência de que passará por agruras, mas não vacilará e não flexibilizará do seu real objetivo enquanto ele ainda assim se justificar, vai sempre estar muito perto de atingi-los, mas ainda que não atinja, muito, muito perto de viver a vida que faz sentido, que é a vida concernente a atingir e a vivenciar o caminho e o processo para atingir os nossos objetivos e propósitos. É essa reflexão que essa Copa, com todas as controvérsias e polêmicas nela envolvidas, também nos permite fazer uma reflexão sobre o esporte, sobre o futebol, sobre uma paixão coletiva ou individual, mas, sobretudo, sobre a vida. E eu espero que tenha sido útil para vocês. Um beijo no coração de todos, fiquem com o Papai do Céu e não esquece, deixa o joinha, comenta aí se você gostou dessa reflexão, convida os amigos e amigas a ver esse vídeo, a se inscrever aqui no canal, porque se fazendo isso contribui para o nosso crescimento e, claro, inscrevendo-se nesse canal, você aciona o sininho e quando eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Um beijo no coração de todos, fiquem com o Papai do Céu e até a próxima. Tchau, pessoal!